Olá, pessoal, tudo bem? Luiz Maia falando aqui, acabando de me recuperar desse período aí de cirurgia. Tô vendo que tem aluno chegando por aqui, ó. Boa noite, Rebeca, bem-vinda. Então, pessoal, como eu ia dizendo, estamos começando aqui essa sessão. A ideia é gravar um vídeo para vocês, para que a gente faça a correção da lista de exercícios, né? E de alguma forma a gente tire aqui algumas dúvidas, algumas dificuldades que as pessoas podem ter, tá? Depois também eu vou usar uns minutinhos para a gente falar um pouco sobre Prospect Theory, teoria do prospecto, tudo bem? Como de costume, eu vou falar um pouquinho em inglês, um pouquinho em português, e aí vocês vão navegando essas duas línguas aí e praticando um pouco mais o inglês, tá? It's very good to be here. I'm sorry that I'm taking so long to come back, but my surgery in my nose is quite recuperated, and I think I'm going to be good in a few more days, okay? I will soon be back to our normal classes. But then again, daqui a alguns diazinhos a gente vai retomar as aulas presenciais. All right. The thing we wanted to start talking about is this list of exercises, but I think I'm sharing with you the wrong stuff. Let me go back here and try again. All right, I think now. No, I got the same thing. Boa noite, Rebeca, tudo bem? All right, wait a second. Let me see what we got here. All right, now it's gonna work. Então, como eu disse, eu vou compartilhar aqui a lista de exercícios e a gente vai dar uma olhadinha nas respostas, tá? Juntos. All right, guys. So first you have to submit your email address, your full name, and then we have the first question. It is a true or false question. Verdadeiro ou falso, all right? So the sentence goes like this. A cognitive bias is a systematic pattern of deviation from norm or rationality in judgment. Individuals create their own subjective reality from their perceptions of the input. Viés cognitivo é um padrão sistemático de desvio da normalidade ou da racionalidade no juízo das pessoas. Os indivíduos criam sua própria realidade subjetiva a partir de sua percepção da realidade. This is true. This is a good description of what a cognitive bias is, okay? Then you have the second question. It is also true or false. All right, so let's see in English first. Amos Tversky and Daniel Kahneman published a number of papers that appear to undermine the ideas about human nature held by mainstream economics. Amos Tversky e Daniel Kahneman publicaram uma série de artigos que pareciam minar, questionar, né? Atacar, criticar as hipóteses sobre a natureza humana mantidas pela economia convencional. This is also true. Remember, people, these two guys, they took a long time collecting evidences that the conventional economic theory was not working in many situations. Então, os caras tiveram esse trabalho de sistematicamente coletar evidências mostrando circunstâncias em que a teoria econômica convencional parecia não se aplicar. All right? Now let's see question 3. Still true or false? Global issues such as immunization, famine, discrimination, and immigration have only recently been studied from a behavior economics perspective, and policymakers have a long way to go in exploring the whole potential of new analytical tools. Questões globais como imunização, fome, discriminação e imigração
só recentemente vêm sendo estudados a partir de uma perspectiva de economia comportamental. Os formuladores de política têm um longo caminho a percorrer na exploração de todo o potencial dessas novas ferramentas analíticas. Alright? This is obviously true. Então, até aqui só tem presente de Natal, só questãozinha bem fácil para você. Then question 4. According to Herbert Simon work, Bounded Rationality, our minds must be understood considering the environment in which they evolved. De acordo com o trabalho de Herbert Simon sobre racionalidade limitada, nossas mentes devem ser compreendidas tendo em vista o ambiente em que evoluímos. Alright, this is good, this is correct. And remember, people, some of the mistakes that we make today in our modern society, well, probably they would not seem like a mistake if you were in this African savanna like 300,000 years ago, okay? Então, se você estivesse lá na savana africana há 300 mil anos atrás, talvez você não tivesse essa sensação de que as características da decisão e do juízo acabam te levando a cometer erros. Alright, so we have to understand our brains, our minds, considering the environment in which they evolved. Ok? Tá certo. Question 5 now. True or false? As an example of cognitive bias, the so-called confirmation bias occur when current events are weighted more heavily than future ones, with huge impacts on savings and financial stability of individuals. Como sempre, a pergunta vem em inglês e em português, né? Então vamos ver a versão em português. Como exemplo de viés cognitivo, o chamado viés da confirmação ocorre quando os eventos atuais são valorizados mais fortemente do que os futuros, com enormes impactos sobre as decisões de poupança e a estabilidade financeira dos indivíduos. Pessoal, aqui não é viés de confirmação. Como é que é o nome desse viés aqui? Present bias. Quando você dá mais valor para o tempo presente do que amanhã. The very basic example of that is the person that is watching Netflix at 10 o'clock in the night, and he or she knows or he knows that he's supposed to be in bed by that time because he's going to work the next day. So it is hard for him to calculate the advantages of watching one more episode and the struggle that he will have when he tries to jump up out the bed, right? Então, a gente, quando está assistindo uma série no Netflix às 10 da noite, a gente não quer parar, mesmo que a gente tenha ali uma intuição dizendo quanto que vai ser difícil sair da cama no dia seguinte, cedinho, para trabalhar. So, we end up valuing more the present condition and ignoring what are the consequences in the future. Então, essa descrição de que ele faz aí não é o viés de confirmação, esse aí é o viés do tempo presente, present bias. Viés de confirmação é outra coisa. Confirmation bias is this tendency that we look at reality already trying to confirm our preconceptions. Então, quando a gente observa a realidade, a gente já o faz tentando confirmar algum tipo de pré-concepção. Esse aqui é o viés de confirmação, tá? A ideia que a gente tem de só encontrar elementos na realidade que confirmam a nossa opinião. Então, é preciso muita disciplina e muita sabedoria, maturidade para a pessoa vencer esse viés, que é natural, que todos nós temos. Alright, so this is a false statement because the description is about present bias. Confirmation bias is another stuff. Alright, so let's see question 6. Check the picture and indicate among the options which one best describes what is being visually represented. Verifique a imagem e indique entre as opções qual descreve melhor o que está sendo visualmente representado. Alright, so we have this guy here and looks like
his brain is full of stress, crisis, problem, taxes, so payments, fear. So it looks like he only is thinking about bad things. And that visual resource tries to remind us that we have this thing called attentional bias, viés atencional. What is that again? Well, if you observe attentional bias, you see people that because their recurring thoughts are of a certain nature, they end up only seeing those things in reality. Então, viés atencional é assim, a nossa percepção da realidade acaba sendo afetado pelos nossos pensamentos mais recorrentes. Então, se uma pessoa só pensa em violência e tal, ela sai na rua, vê uma criança correndo atrás da outra e já acha que é uma briga. Não consegue ver que aquilo pode ser uma brincadeira. All right, so the name of this is attentional bias. And it reminds us that we have to take good care of our thoughts. We have to realize that we can manage our thoughts just like we can manage a diet, right? Então a gente pode gerenciar os nossos pensamentos, deveria gerenciar os nossos pensamentos da mesma forma que a gente gerencia uma dieta. Né? A pessoa fala, não vou comer isso, vou comer aquilo, já comi demais disso essa semana. The same thing with our thoughts. So we shouldn't be exposed to much, especially if what we are watching brings us bad feelings, okay? All right, so this is the example of attentional bias. Let's take a look at question 7. All right, I can see only Rebecca here, but if you guys want to ask a question, interrupt me at any time, okay? Se alguém mais que estiver na sala quiser fazer uma pergunta, pode levantar a mãozinha. Você queria falar alguma coisa, Rebecca? I can check the chat too if you want to type something here. Se quiser digitar alguma coisa no chat também, tudo bem. All right, so this is question 7. Check the picture and indicate among the options which one best describes what is being visually represented. Então, aqui a ordem da questão é a mesminha lá de cima, né? Verifique a imagem e indique exatamente, ó, a Rebeca já matou aqui. Indique qual das opções descreve melhor o que está sendo representado. Now, you can see that lots and lots of people go with the same option. And people are afraid of diverging from the conventional option, right? This is a little bit about conformity, right? Então, essa tendência que nós temos de adotar o padrão que todo mundo está adotando, de ser conforme, de se sentir desconfortável quando a gente está com uma opinião muito distinta das demais. Então, aqui a tradução, melhor tradução disso para português seria efeito manada. In English, we call that bandwagon effect, okay? All right. Let's go to question 8. Now, I'm going to tell you a secret. Surprisingly, lots and lots of people got this one wrong, okay? So let me explain this very carefully here. Surpreendentemente, pessoal, monte de gente errou essa questão. Então, eu quero explicar com muito carinho aqui. The order, the sentence over there, up there, is just the same. Check the picture and indicate among the options which one best describe what is being visually represented. Now, in the picture, you have lots and lots and lots of words saying yes, right? You can see that the whole picture is about yes, 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 yes. So here comes someone and connects the yeses in such a way that he will be able to see some kind of no, all right? Então, a realidade está dizendo sim para essa pessoa de todas as formas, mas ela vai lá e conecta os pontinhos de alguma forma que ela consiga ver o não. All right, so in my opinion, this is clearly an example of confirmation bias.
Viés de confirmação é isso, a gente não consegue enxergar a realidade senão por aquilo que a gente quer ver, muitas vezes, né? Então aqui a realidade está bombardeando aquela pessoa com sim, 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 mas ela consegue dar uma interpretação dizendo que aquilo na verdade a mensagem é não. Por quê? Porque ela não está observando objetivamente a realidade, ela vai buscar na realidade elementos que confirmem a sua opinião. So this is an example of confirmation bias. Now, let's just check the other options. Bandwagon effect, oh, there's nothing like efeito manada aqui. Não tem nada a ver com efeito manada. Ambiguity effect, well, ambiguity effect is when people avoid options when they seem too much complicated. Então, efeito ambiguidade, quando as pessoas evitam uma alternativa ou uma opção das disponíveis, quando elas acham que aquilo é muito complicado, ou está difícil de entender qual que é. Então, elas vão lá e vão para o mais simples, às vezes, mesmo que seja uma coisa pior para elas. We don't see that here. And the third one, attentional bias, well, attentional bias is about thoughts. And this is not representing any sort of, thinking process or anything like that. So, yeah, the confirmation bias is the correct answer in this question 8. Now, take a look at this one. Check the picture and indicate among the options which one best describes what it's visually represented. Aqui tem uma menina pensando de um lado no cookie, do outro lado quando ela estiver na praia tomando sol. So, you see what this is about, right? She's worried that if she eats too much chocolate, she's not going to look good in the summer at the beach, right? So she has these two options. But the cookie is right now, and it's written here today. Check out here. You can see here. Today. Oh, I'm sorry. Let me see here. Today. And later in summer is another option, right? So we're talking about this intertemporal choice. O que é melhor? Eu ter a satisfação de comer o cookie agora? Ou eu sofrer um pouquinho agora para depois sentir mais feliz com o meu corpo lá na hora do verão? Alright, the name of this thing is present bias. Viés do tempo presente, ok? Viés do presente. Just to make sure we remind you about all the other options. Framing effect. What is this again? Efeito enquadramento. É que as nossas opções podem mudar se a forma de apresentar as alternativas muda. Então, a gente é suscetível a ser manipulado pela maneira como uma determinada opção é apresentada. O efeito enquadramento é o fato de que a gente precisa ser muito cuidadoso quando estiver fazendo escolhas para saber que a nossa escolha não está sendo induzida por uma abordagem ou um ângulo que pareça aquilo melhor do que realmente é. The third one here is hindsight bias, viés do ponto cego. What is that again? Well, we are not in a good position to judge ourselves. Então, viés do ponto cego diz que a gente não está numa posição boa para se julgar. Então, a gente geralmente tende a achar que os outros são equivocados e que a gente está certo. A gente tem dificuldade em ver os nossos próprios erros. And finally, gambler's fallacy, falácia do apostador. What is that again? Well, the example to explain gambler's fallacy goes like this. You have a dice, you roll the dice, and here comes 6. And then if you're going to roll the dice again, you say, oh, come on, it's not going to be 6 again, because it has just been. Então, se você roda o dado, saia o número 6. Aí você acha que ao rodar o dado a segunda vez, a chance de sair 6 fica menor. Por quê? Porque acabou de sair um 6. Vai sair 2 6 juntos? E na terceira vez, qual que é a chance? Em todas as vezes, a chance é 1/6. Mas a gente acha que só porque aconteceu no passado, altera a probabilidade do presente. E, na verdade, não. Cada vez que você rodar o dado, que você jogar uma moedinha para cima,
a chance de acontecer um determinado desfecho vai ser exatamente a mesma, independente do que aconteceu antes, porque os eventos são independentes. All right, so gambler's fallacy is when we fail to understand that some events are independent and the probability of one of them happening is not affected by what happened just before. Okay? All right. And finally, question 10 goes like this. Check the picture and indicate among the options which one best describes what is being visually represented. Verifique a imagem e vê quais das afirmativas que mais descreve. Aqui, we have 3 people and they are talking. And looks like one of them is saying, we knew that already. Seems like we didn't need to do the research after all. O cara fala assim, eita, para que a gente fez essa pesquisa toda? Porque a gente já sabia que o resultado ia ser esse. All right, so this is about the fact that once you are done or once you already know something, you tend to overlook the probabilities of that thing happening before. Let me try and explain this better, ok? A gente tem uma dificuldade de entender, de reconhecer que depois de um desfecho ser conhecido, a gente tem dificuldade de entender que antes ele era incerto. Então, depois de uma coisa acontecer, a gente acha que é óbvio. Alright, so this is an example, a little bit of an example of viés do ponto cego, hindsight bias. But it's not the perfect example, okay? It's just like related to it. But that would be the best option here, okay? The hindsight bias. Depois que uma coisa já aconteceu, a gente acha que era óbvio e que deveria ter sido capaz de prever. Mas antes a gente não tinha essa capacidade de prever. All right, so those are the answers. Let me stop this sharing here. Let me show you how the grades were. So just so you guys know how well you did. So let me show again here. All right, so this is the performance of the class. Então, a média foi 8,4. A mediana foi de 9, ou seja, mais da metade das pessoas tiraram 9 ou mais. E a menor nota foi 5, tá? Então, a gente teve 2 pessoas tirando 5, 2 pessoas tirando 6, 2 pessoas tirando 7. E as outras 24 pessoas tiraram 9. Então, ninguém tirou 10? Não. Ninguém tirou 10. Todo mundo errou pelo menos uma questão. All right. Any question, Rebecca? You got a question for me? Pode ser em português, se tiver alguma pergunta. Estou vendo aqui no chat, não tem nada. No. All right, thanks. All right, so let me stop sharing this thing here. And now I'm going to show you something else. I'm going to show you our slides for the prospect theory, okay? And just want to mention or make quick comments about prospect theory because this is just way too important a topic, okay? First of all, prospect theory, it is related to loss aversion. So before, we have described this thing called loss aversion as a cognitive bias. Então, anteriormente, quando a gente estava discutindo vieses cognitivos, a gente falou de aversão à perda. Let's go back and understand what this is again. Remember that example that you realize you lost this 100 reais bill, and then you keep worried about that for the whole day. Then later on, in the night, you find that 100 reais bill. And then you get happy because you say, I thought I lost 100 reais. Now I found it, so I'm really happy. Então, a maioria das pessoas não se dá conta de que
era para a pessoa não ficar feliz. Se ela perdeu R$ 100 e depois achou R$ 100, era para ter ficado normal. Mas, no entanto, a perda dói muito mais do que o ganho. Então, se ver livre de uma perda, às vezes é muito mais importante do que se ela ganhasse R$ 100. Se ela estivesse andando na rua e achasse R$ 100. All right, so the disutility or discomfort of giving up an object is greater than the utility or satisfaction associated with acquiring it. Então, o desconforto de abrir mão de um objeto é maior do que a satisfação que se tem em adquiri-lo. Então, frequently we make bad decisions because of that, okay? But then we may say, oh, this is just a curiosity. These two guys, they didn't think like that. They said, no, this is way too important. They said, all right, we want to take a look at this. Check out the names of these guys here. Daniel Kahneman and Amos Tversky. So these are some of the most important researchers in behavioral economics. And they published a paper in one of the most prestigious journals of all economics. Essa revista aqui, Econométrica, é uma das mais famosas e importantes do mundo. Here come these two guys who are not even economists. Eles não são nem economistas, mandam um artigo deles para uma das revistas mais importantes da economia, e o artigo não só é aceito, como é publicado. E it turns out that this is the most cited paper in history of economics. Esse artigo é o mais famoso, mais citado por outros autores na história da economia comportamental. So, this guy must be talking about something really important. They are talking about decision under risk. Quando a gente está correndo risco, quando a gente tem que discutir probabilidades, quando a gente... Essas circunstâncias, well, we make lots and lots of mistakes, all right? So there are three things that we can understand surrounding behavior, surrounding the prospect theory. First one is certainty effect, a ideia de que ter uma opção em que você tem 100% de certeza do que vai acontecer, a gente valoriza demais comparado com uma opção que você tenha 99% de certeza que vai acontecer. Se eu te oferecer duas chances aqui, ó, um tem 99% de chance de acontecer e outro tem 100% de chance de acontecer, a gente desproporcionalmente opta pelo efeito certeza. Let me give you an example more objective. Suppose that you are offered two choices. Your food may be prepared with regular salt or with salt from Himalayas, ok? Então, suponha que sua comida pode ser preparada lá no restaurante ou pelo sal comum ou pelo sal do Himalaia, um sal todo especial. Now, suppose that the waiter comes and tells you, look, if you eat regular salt, there is like 100% chance that you eat too much of it, you're going to develop some kind of cardiac problem, ok? Você comer muito sal tem 100% de chance de você desenvolver uma doença cardíaca. Se você comer com sal do Himalaia, a chance cai. All right, so people will give too much importance to that. Se a chance de ter um problema cardíaco com sal do Himalaia é 99%, mas não é 100%, a gente vê uma diferença muito grande nisso. E não apenas 1%. Então, a gente tende a superestimar qualquer distância para 100%, para certeza. A gente tem dificuldade de isolar fenômenos para analisá-los de forma independente. E a gente tende a dar um peso grande para coisas que têm pouca chance de acontecer. All right, so these are the three ideas surrounding
the prospect theory. But the point I really wanted to come is to this one here, in which these guys describe the two most important contributions of their theory, ok? As duas contribuições mais importantes aqui da teoria do prospecto. All right, so let's have a look at these two diagrams here. First, I'm going to describe this one here, and then later on, I'm going to go to the next one, okay? Okay, so let's see what we got here. In this axis here, you see probabilities from 0 to 100%. And in this axis here, you also see probabilities from 0 to 100%. All right. Well, let me tell you what this is about. We are saying here that people tend to transform probability subjectively. If someone tells you that there is a 10% chance of raining today, we don't understand really 10%. We think that they are talking about 20%. Quando alguém te fala que tem 10% de chance de chover, a gente toma decisões como se a gente estivesse ouvindo 20% de chance. Então, probabilidades pequenas, a gente tende a reagir desproporcionalmente mais. So this diagram is showing you here, if the probability of something happening is 10%, we act as if it were 20% or something like that. If someone tells you that the probability of an event is 20%, we actually understand that and we make decisions as if it were close to 30%. Então, se alguém diz para você que a probabilidade de alguma coisa acontecer é 20%, você age e reage àquilo como se você estivesse ouvindo uma probabilidade maior. So we tend to overestimate small probabilities, okay? Now, the opposite happens when we are talking about large probabilities that are different than one. Se eu te disser assim, olha, pessoal, pode assistir essa aula tranquilo, porque tem 99% de chance de você não morrer antes de acabar a aula. Se eu te disser isso, você vai falar assim, como assim? Tem uma chance de eu morrer? Né? Assim, por mais que seja mínima essa chance, você não gosta de ouvir aquilo, você prefere dizer, não, tem 100% de chance. So, when probabilities are big, but not equal to 100, we tend to underestimate them. Então, se eu te disser que tem 99,9% de chances de você não morrer até o final da aula, você fica preocupado, pensando, ai meu Deus, será que eu vou morrer? Como se fosse uma probabilidade de, sei lá, 20, 30% que você vai morrer. Então, a gente tende a subestimar probabilidades quando elas são grandes, mas diferente de 100%. All right, we overestimate when they are small, and we underestimate them when they are big, ok? A gente tende a superestimar uma probabilidade pequena. So let me give you an example of this. Suppose that you bought a car and you love your new car. And then when you're leaving the car place there, the car store, people ask you, do you have insurance? And you say, oh yeah, I have to have insurance. Na hora que você comprou um carro novinho, a chance de você fazer seguro é muito grande. Por quê? Porque não importa se a probabilidade do seu carro ser roubado ser muito pequenininha. Ah, eu só dirijo do trabalho para casa, da casa para o trabalho. Mas não importa que a chance do meu carro ser roubado seja 1%, meio por cento. Não, eu quero me proteger. Eu vou lá comprar seguro. All right, so we tend to overestimate small probabilities. All right? All right, so this is what is represented in this diagram here. Now let's have a look at the other, okay? Now here we are talking about gains, let's say in reais. Então, quanto feliz que você fica com um ganho de 20 reais,
quando você fica feliz com um ganho de R$60, com um ganho de R$80, você está vendo que o grau de felicidade aqui está aumentando, mas cada vez a taxas menores, né? Então é como se você fosse ficando satisfeita de ganhar dinheiro, alguma coisa assim. Okay, so this is basically what we see in real life. And in this case here, there is no divergence between conventional economic theory and behavior economics. Então, a consequência desse efeito, sim, de a gente ter satisfação cada vez maior na medida que os ganhos aumentam, é um fenômeno comum que, tanto para a economia comportamental quanto para a economia convencional, querem dizer a mesma coisa. Now, look at this. When we start talking about losses, you see, losing 20 reais here causes you this very huge discomfort, which is much larger than the satisfaction you get if you received 20 reais. Então, receber 20 reais te dá um grau de satisfação pequenininho. Mas perder 20 reais dá um grau de insatisfação muito maior. Alright, so we are talking again about loss aversion. A dor da perda é muito maior do que a satisfação do ganho, a aversão da perda. Have you noticed that when you see like these Olympic champions and they are getting the medals, have you noticed as they feel relieved? Quando você vê um campeão recebendo a medalha de ouro, muitas vezes a sensação não é só de felicidade, é de alívio. So they are way obsessed, crazy about losing. They can't lose, you know. It's like they motivate themselves with the fear of loss, right? Muitas vezes alguns desses campeões se motivam através do medo da perda. Alright, so this is what is expressed in the fact that this curve falls down way faster than this one is going up, okay? So it's the first thing. The second thing is that this guy here doesn't go like this. It goes like that. Now, why would I expect this to go like this? Now, think about it. Quando você está numa situação de perda, você deveria tentar minimizar a perda, né? Mas aqui está dizendo não, aqui está dizendo o seguinte, quando você está numa situação de perda, você tende a se submeter a mais risco ainda para tentar ficar livre da perda. So, the effect we're talking here is similar to the one when you see a soccer coach and his team is losing and he keeps telling everyone to go to attack. Então, o técnico de futebol está perdendo o jogo, aí ele manda todo mundo ir para o ataque, até o goleiro. Peraí, mas a chance dele tomar o segundo gol e acabar todas as esperanças é muito grande. Ele fala, não, mas eu não posso perder. So, when we are in a loss situation, we tend to be risk lovers. Quando a gente está numa situação de perda, a gente tende a agir como quem não liga para risco. And those things have huge effect on the way people behave. Now, let me give you an example, a tragic example about this, okay? Suppose that this person got fired. He lost his job. And then he's coming home and he's mad. He's really possessed with that, you know? And he's driving way too fast and dangerously. And then he ends up hitting the car. Então imagina uma pessoa assim que já perdeu o emprego, ela está com raiva, ela está frustrada, ela vai lá e se expõe a riscos maiores ainda. Como se falasse assim, chutei o pau da barraca, não estou nem aí agora. Alright, so you can see that this is a psychological characteristics of human behavior
And many times we don't take those things into account when we discuss economics. Então, esses fenômenos psicológicos que são naturais no comportamento humano, muitas vezes não são discutidos dentro da economia. Na economia, a gente fica lá acreditando que todo mundo é racional. All right. So I wanted to express those ideas to you. Hopefully, it helped you guys to understand what the prospect theory is all about. And let me go back here and check with you if you have a question. Rebecca, my only friend here tonight. Obrigado, Rebecca, por me fazer companhia aqui na gravação dessa aula. Tem alguma dúvida? All right, no teacher. Thank you. Okay, guys, I'm gonna see you next time. Hopefully next week, at least by Friday. I am almost sure that we are gonna be together at least on Friday, okay? I'll see you later. Bye-bye. Take it easy.